disciplina de cálculo 2, na unidade 2, no tópico 1, resolvendo o exemplo 5. O exemplo 5, pessoal, fala o seguinte: nós temos um retângulo de lado 8, que eu chamei de x, que cresce a uma taxa de 0,5 centímetros por segundo. Se o lado 8 cresce a uma taxa de 0,5 centímetros por segundo, esse 0,5 centímetros por segundo, ou seja, a taxa de crescimento, a taxa de variação, é o meu dx dt, ou seja, o crescimento do meu x em função do tempo, ok? Então, esse 0,5 é o dx dt, e 8 eu chamei de x. E o outro lado do triângulo tem o tamanho de 6, do retângulo, desculpa. Tem o tamanho 6, eu chamei 6 de y. E cresce a uma taxa de 0,2 centímetros a cada segundo. Se eu chamei 6 de y, esse crescimento vai ser o dy dt, ou seja, o crescimento de y em função do tempo, que é 0,2. Foi dado na questão. Aí a questão pergunta: qual é o crescimento da área em função do tempo? Ou seja, a gente sabe o crescimento de um lado em função do tempo, o crescimento do outro lado em função do tempo. Mas qual vai ser o crescimento da área em função do tempo? É o que a questão quer saber. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é a fórmula da área. A área não é x vezes y, um lado vezes o outro lado? Eu chamei um lado de x e outro de y. Então, a área não é x vezes y? É a fórmula da área. Vamos colocar a fórmula do que a gente quer? dA dt é o que a questão quer. A gente sabe que dA dt é dA dx, que multiplica dx dt, somado com dA dy, que multiplica dy dt, ok? dx dt, pessoal, foi dado, vale 0,5, que é a taxa de crescimento do lado x. dy dt foi dado, 0,2, que é a taxa de crescimento do lado y. dA em função de x é a derivada dessa função em função de x. dA em função de y é a derivada dessa função em função de y. Vamos resolver a questão? Então, dA dt é o que a questão quer saber. Vou repetir. É igual dA dx, ou seja, a derivada dessa função em função de x. Qual é o expoente do x? Não é 1? Então, desci 1. Ficou 1 que multiplica x elevado a 0, que multiplica y. Que multiplica dx dt. Foi dado, é 0,5. Mais dA dy, a derivada da função da área em função de y. Qual é o expoente do y? 1. O x está multiplicando, eu conservo ele. Que multiplica y elevado a 0. Que multiplica dy dt, que foi dado, 0,2. Eu tenho que dA dt é igual. Todo número elevado a 0 vale quanto? 1. 1 vezes 1, 1 vezes y, que multiplica 0,5. Mais. Todo número elevado a 0 vale quanto? 1. 1 vezes x, x vezes 1, x, que multiplica 0,2. Agora, o que é que a gente faz, pessoal? Vamos substituir x e y. dA dt é igual. Minha caneta falhou, deixa eu pegar outra. Nós temos que dA dt é igual 0y, qual é o valor de y?
foi dado na questão, y vale 6. 6 vezes 0,5 mais x. Qual é o valor de x? 8. Foi dado na questão. Vezes 0,2. Eu tenho que dA dt é igual 6 vezes 0,5. 6 vezes 0,5 mais 8 vezes 0,2. Que dá 46. 46 não, pessoal, desculpa, 4,6 centímetros quadrados por segundo. O meu DADT, pessoal, é 4,6 centímetros quadrados por segundo. O que significa isso? Que a minha área, que é o que ele quer saber, a taxa de crescimento da minha área, a minha área cresce 4,6 centímetros quadrados a cada segundo. Essa é a questão